Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui na Sexta Igreja novamente. Já estive aqui umas 3 ou 4 vezes, eu acho, não me recordo bem, para falarmos um pouco a respeito, refletirmos um pouco a respeito da obra missionária. É interessante quando a gente fala em missões e vendo a exposição da visão mundial aqui, as necessidades são enormes no campo missionário. Nós trabalhamos, por exemplo, com caminhoneiros, que é um dos grandes trabalhos que nós realizamos por esse Brasil afora. Nós temos uma congregação na cidade de Cubatão, que é no Porto de Santos. Nós distribuímos cerca de 10 mil Bíblias por ano em evangelismo efetivo com caminhoneiros, visando a prevenção de prostituição infantil, visando o uso de droga entre os caminhoneiros e fazendo um monte de atividades em mais de 10 estados do Brasil, com dentistas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. O grande problema do caminhoneiro hoje é a obesidade. Então tem sido um trabalho bastante relevante para a igreja e para a sociedade. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma igreja, uma congregação que cuida de prostitutas, né? Que tem trabalho efetivo com prostitutas. Eu conversando outro dia com a nossa líder aí, que trabalha com as mulheres na Guaicurus principalmente, em 8 anos de trabalho, nós conseguimos tirar da zona de Meretrício 150 mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando. Isso parece nada, né? Em 8 anos, 150. Mas para quem estava lá, vocês vão conversar com elas, vocês vão ver que a mudança foi uma mudança radical de vida. Quando a Visão Mundial falou aqui, o irmão falou a respeito da seca no Nordeste. Nós estamos em algumas regiões, por exemplo, de Sergipe e Pernambuco, aonde não chove há 5 anos. 5 anos sem chuva. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, estou em missões há mais de 30 anos na obra missionária, e eu estou muito assustado com o que eu tenho visto, por exemplo, acontecer na igreja particular do Senhor Jesus. Há um tempo atrás, e daqui a pouco a gente vai usar o texto bíblico, a Igreja Assembleia de Deus foi a denominação que mais investiu em missões, em abertura de igrejas. Em muitos lugares que a gente ia, pelo menos no Nordeste, lugares pobres, você não tinha nada, mas a Assembleia de Deus estava lá. A Igreja Batista da Convenção Brasileira foi uma das igrejas que mais investiu em avanço missionário no Brasil. Houve uma recuada violenta. Eles não estão mais investindo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está a meu ver, né? Eu não tenho ligação com a Junta de Missões Nacionais, a gente tem conhecimento do trabalho, eu conheço e trabalho com a parceria com alguns missionários da Junta de Missões. E a impressão que eu tenho, como a Igreja Presbiteriana e outras denominações, parece que todo mundo se perdeu em termos de visão missionária. Se fala em investimentos milionários, mas não se vê resultados ou trabalho efetivos nenhum. Não é só o problema da Igreja Presbiteriana do Brasil, o problema é mais de todas as denominações. Nós estamos retraindo com relação a investimento na obra, a qualificação de obreiros. Ninguém quer fazer a obra missionária. Parece que Deus não está chamando ninguém mais. Os seminários estão lotados de gente, mas a gente chega no seminário e a gente fala, olha, está precisando de gente no campo, lá em Sergipe. Ah, mas Deus está me chamando para ficar aqui. A igreja lá arrecada 600, 700 reais. Ah, Deus não tocou meu coração para ir lá, não. É que nem o pastor Samuel falou, estou lá numa cidade de 18 mil habitantes, né? Então a situação é grave. A situação é grave. Eu acho que a igreja hoje ela está brincando com uma coisa muito séria. E a desobediência ao ID do Senhor Jesus. A desobediência. Desobediência total. Todos nós somos chamados aqui a sermos
servos de Deus, missionários, todos batizados, toda pessoa comprometida na igreja, ela tem um chamado para participar do reino de Deus. Ninguém aqui é obrigado a ir para o Nordeste, a ir para a África, porque missão é assim, né? A gente fala em missão, a gente pensa logo num avião indo para algum lugar. Ou num navio. E missão não é isso. Missão não é isso. E nós aprendemos de uma forma muito errada que missão se faz de 3 formas: orando, contribuindo e indo. Não é. É mentira isso. Missão se faz de uma forma só, fazendo as 3 coisas juntas. Qual que é teu campo missionário hoje? Qual que é teu campo missionário? Eu tenho um chamado específico, eu tenho convicção de que eu fui chamado, eu tenho um chamado especial para ir e trabalhar com todas essas áreas que eu falei para vocês. Eu estou na linha de frente, eu estou lá. É lógico que eu preciso de oração, é lógico que nós precisamos de pessoas que agreguem com a gente o desejo de fazer alguma coisa por essa realidade toda. Precisamos de recursos, sim, para fazer a obra missionária, porque missão não se faz só com fé. Eu tenho muita fé. Mas nas viagens que eu faço, por exemplo, eu não posso chegar no posto de gasolina e falar: enche o tanque aí para mim, em nome de Jesus. É ridículo. Eu tenho muita fé, tenho muito amor. Às vezes eu me desanimo porque a igreja se mostra. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a denominação em si, mas eu estou falando os crentes comprometidos com o reino. Então é um assunto muito difícil, porque o cristianismo no Brasil está crescendo de forma assustadora. Cristianismo? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Hoje nós vemos as multidões correndo atrás, como corria no tempo de Jesus, atrás de cura, atrás de prosperidade, atrás de resolução de problemas, atrás de um monte de coisas. As igrejas estão lotadas de gente e muita gente já pegou com muita esperteza, né? Que o evangelho ele pode ser comercializado e as pessoas estão sendo enganadas e as igrejas estão lotadas de gente e as igrejas estão cada vez mais fora da visão do reino de Deus. E a gente vê o cristianismo no Brasil, algumas pessoas alegres, felizes, porque está acontecendo, o evangelho está sendo pregado, de alguma forma está sendo pregada, e nós estamos diante de um desafio profundo. Primeiro, o desafio de alcançar as pessoas que não são alcançadas. Eu vejo pelas prostitutas, caminhoneiros, eu vejo no Nordeste, muitos povoados ainda, não tem nem igreja católica, para vocês terem uma ideia. A gente vê o desafio de pessoas na Amazônia ainda, que não foram alcançadas pelo Evangelho, é uma realidade. Só que a minha grande preocupação hoje está sendo os que estão sendo alcançados de forma errada. Nós estamos diante de um desafio e a igreja precisa se preparar para reevangelizar. Reevangelizar. O que está acontecendo no Brasil deve ser motivo de profunda preocupação de todo crente que tem consciência do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos perdidos. Nós estamos como ovelhas sem pastor. Nós estamos totalmente... É complicada a situação da igreja. É muito complicada a situação da igreja. E esse texto, Jesus, parece que é um texto até
profético, é muito hoje. As multidões atrás, e Jesus se compadece. Chama os discípulos. Jesus percebe que elas estão perdidas, como ovelhas sem pastor. Jesus chama os discípulos, não fala com as multidões. Fala, olha, vamos orar. E hoje em dia está sendo muito complicado a questão de vocação. Essa igreja aqui é uma igreja já que tem mais de 50 anos, né? Eu estou vendo uns crentes aqui que já estão vivendo hora extra. Eu acho que tem crente aqui que fala com a boca cheia, né? Nossa, eu estou aqui desde... Ou eu sou presbiteriano desde que, sei lá, terceira, quarta geração. E os mais antigos aqui devem perceber e devem sentir falta. Há uns 30 anos atrás, como é que era a igreja? Vocês não sentem? Hã? Como é que era, por exemplo, a figura do líder, do pastor? Antigamente, por exemplo, o pastor tinha uma autoridade natural. Não tinha? Hã? Antigamente, por exemplo, saía, acabava a escola dominical, já estava todo mundo preparado. Eu escuto essas histórias, né? Eu fui padre, eu saí da igreja católica, mas eu escuto muitas histórias no meio evangélico. Há 20, 30 anos atrás, acabava a escola dominical, já estava todo mundo preparado para ir fazer evangelismo, para visitar, para fazer não sei o quê, empenhado em fazer um monte de coisa. Hoje não, hoje às vezes em muitas igrejas, principalmente em São Paulo, onde eu moro, nem escola dominical tem mais. Então que cristianismo é esse que a gente está vivendo? E nós presbiterianos, nós temos um defeito horrível. Nós nos achamos os donos do céu. Nós nos achamos os donos da verdade, porque nas nossas igrejas os pastores têm formação, nas nossas igrejas existem bons sermões, nas nossas igrejas existem bons teólogos, na nossa igreja. Então nós somos uma igreja que está tranquila. Não está? Essa igreja aqui não é gostosa? Gente, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. E com a desculpa ainda de estar orando. Por quê? Ar-condicionado, é gostoso, não é? Eu cheguei aqui, estava suando um pouco, sentei ali, nossa, um arzinho gostoso. O banco confortável. Só falta um travesseirinho. E aqui a gente vem de domingo a domingo, e eu tenho certeza que deste púlpito aqui sai pregações belíssimas. E o pastor Antônio, como os pastores de outras igrejas que a gente tem aqui, deve se esforçar bastante por preparar sermões bons e ungidos e aquela coisa toda, mas a igreja... Aí a gente vem falar de missões. Hã? A gente vem falar de missões. Aí, por exemplo, eu estou em missões há mais de 30 anos e eu cansei de frequentar conferência missionária. Por quê? Porque a igreja que faz conferência missionária vem com aquela visão, né? Vamos trazer os missionários pobres lá do Nordeste. Vamos trazer os missionários que estão sofrendo lá na África. Para ter um avivamento missionário na igreja. Aí vem os missionários e a igreja vibra com os missionários. Os missionários chegam praticamente... Eu acho que hoje nem tanto assim, né? Mas os missionários chegam até pálidos. A igreja vibra. Se o missionário chega num Fiatinho 147, então a igreja, olha que benção, louvado seja Deus, isso é que é benção. Aí o missionário chega precisando de roupa, precisando de dentista, precisando de médico. Aí todo mundo se mobiliza, aí começa a conferência missionária, o missionário chega e a primeira coisa que se faz é vídeo. Vídeo de pobreza. Como se missão se resumisse em miséria. Missionário é aquele que tem que trabalhar com pobre. O que é pobre? Muitas personalidades já disseram o seguinte: a pior pobreza não é aquela pessoa que não tem nada. Mas a pior pobreza é aquele pobre
pobre, 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 que a única coisa que ele tem é dinheiro. Essas pessoas precisam ser alcançadas também. Eu trabalho com gente desde que eu me conheço por gente. Eu saí do seminário católico e fui trabalhar com doenças de AIDS, discriminação, preconceito, um monte de coisa. Eu sei o que é sofrimento. Mas que não está só no meio da pobreza material, como a gente enfatiza, e como a gente está, culturalmente, a gente aprendeu que missão é pobre. E não é. Missão é tudo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Então há uma certa proteção com relação à miséria. É lógico, a miséria é uma coisa que está aí, só não vê quem não quer. A igreja tem responsabilidade, sim, de levar o evangelho, e o evangelho bem pregado a uma população pobre, a tendência é ser renovada, transformada. Eu tenho visto, por exemplo, nas nossas comunidades em Sergipe, pessoas que foram evangelizadas de forma correta, que hoje pensam seriamente em sair do Bolsa Família. Pastor, eu não consigo mais receber essa esmola do governo. Estou trabalhando, Deus está me abençoando, e a gente sabe que vai fazer falta, porque ele ganha uma miséria. Mas ele está disposto por causa do evangelho que ele aprendeu. Eu não quero viver de forma indigna. Estamos criando cooperativa, criando um monte de coisa, e Deus tem feito a obra lá. Isso é evangelho. Evangelho, pregar o evangelho, não, quem quer aceitar Cristo, quem quer não sei, isso aí não é evangelho. Então nós estamos diante de uma situação muito grave. E eu parei de usar esses artifícios, de chegar, a gente pode hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todos os macetes, né, psicológicos, parapsicológicos, a gente pode induzir as pessoas, e é isso que as igrejas de prosperidade fazem, né? Induzir as pessoas a sentir dó. Então, por exemplo, eu poderia trazer os vídeos aqui de depoimentos de prostitutas, vocês iam chorar. Eu poderia trazer depoimentos de pessoas lá de Sergipe, vocês iam. A realidade realmente da missão é difícil e mexe com o sentimento. Então, numa conferência missionária, a gente vê muita gente chorando, a gente vê muita gente, e em conferências missionárias também parece que as pessoas convertem o bolso. Termina a conferência missionária, todo mundo chega, ai, missionário, olha, leva essa oferta aqui para abençoar lá, como se fosse resolver o problema. E eu parti agora para um outro rumo. Então vamos falar de missões? Vamos. Qual que é a tua missão? Dentro da tua casa, por exemplo. É gostoso a gente sair lá para o Nordeste, né? Às vezes eu sou casado, tenho 2 filhas e uma neta agora. O Nordeste, para mim, é uma coisa muito mais, apesar dos desafios, das dificuldades, da miséria, de tudo aquilo lá, mas para mim é muito mais confortável ficar lá 15 dias do que ficar na minha casa. Eu tenho uma filha adolescente. Quem tem filho adolescente aqui? Às vezes missão é muito melhor. Às vezes a África é muito melhor. Hã? Não é? Lógico que é. Casamento. A missão, não é? A missão sublime. A gente fala casamento, né? Instituição de Deus, é bênção. Quem está dentro está doido para sair, quem está fora está doido para entrar. Casamento, quando a gente fala a parte poética do casamento, a parte bonita do casamento, os sermões que a gente escuta nos casamentos, a gente fala, meu Deus, isso aqui é o céu. Só que isso aqui é missão mais complicada do que viver a 2. E por que você está cuidando da tua vida, na tua casa? A primeira missão sua. Vamos falar de missão? Os relacionamentos, por exemplo, no trabalho. Os relacionamentos com os outros. Quando a gente vê o evangelho, quando os fariseus chegam para Jesus querendo pegá-lo de qualquer forma, qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas
próximo a si mesmo. A missão é essa. Deus sobre todas as coisas. Próximo. Que é missão pior do que amar, conviver com diferenças? Você já pensou se Jesus fosse chamar todo mundo para trabalhar na missão, como a gente entende missão, né? Pobreza, desafios, não sei o quê, de lutas de não sei o quê, tal. Espera aí. Onde é que está a tua missão hoje? Onde é que está a tua responsabilidade no reino de Deus hoje? Qual é o chamado que você tem hoje? Se você foi chamado para ser uma dona de casa, sirva a Deus ali como dona de casa, cuide da sua família, seja prudente, ore, ame. Se você foi chamado para ser professor, misericórdia, que missão. Mas é a tua vocação. Seja um cristão lá, está ganhando uma miséria, louvado seja Deus, mas eu estou aqui porque Deus tem um objetivo na minha vida e a vida vai passando. As dificuldades vão passando, a vida vai passando e logo, logo a gente está com Cristo. Mas o importante é que a gente passe por aqui sabendo da nossa missão. Os desafios são enormes. Belo Horizonte, por exemplo, é um campo missionário tão grande. Eu venho aqui há quase 10 anos. Eu fico uma semana por mês aqui. Eu vejo uma confusão nas igrejas neopentecostais tão grande. Eu não sei aonde é que vai parar. Belo Horizonte eu acho que é a cidade mais crente que existe. Crente assim, né? Gospel. Que existe no Brasil. Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Belo Horizonte e Rio de Janeiro está causando um prejuízo para o evangelho tão grande. E as igrejas sérias não estão conseguindo ter voz. Aliás, muitos membros dessas igrejas sérias, né, como a nossa, às vezes até tem uma coceirinha no ouvido, ou vão de vez em quando, né? Vou pegar um pouco de unção. Eu ouvi de um presbiteriano outro dia, de vez em quando eu vou lá porque, sei lá, parece que a gente fica mais... Não vou sair da igreja não, mas eu vou lá. E com isso a gente esquece a finalidade do evangelho. A gente esquece Eu vejo que a igreja hoje, nós como igreja, nós estamos desanimados. Muito desanimados. Eu vejo hoje muitos pastores cansados, desanimados, muitas vezes assim doentes. Porque a igreja não assume um papel espiritual, por exemplo, de orar. Eu acho que a gente precisava orar mais. Eu acho que a gente precisava colocar uma agenda de oração, sabe, e cumprir. A gente vê lá em Atos 2, 42 a 47, os primeiros crentes, eles viviam orando, viviam no templo, viviam buscando. E é interessante que por causa da simpatia desses crentes, da acolhida que esses crentes davam aos outros, a igreja ia crescendo. E hoje nós estamos muitas vezes assim, antipáticos com relação aos outros. A gente às vezes tem até disposição de pregar, mas às vezes não tem aquele desejo. Por exemplo, ore. A tua família, a tua missão, né? Ore, esqueça um pouco, né? O resto. E vê como é que está a tua família, o teu campo missionário, e comece a investir ali. Não se esqueça, por exemplo, do resto do campo missionário. O evangelho é maravilhoso, o evangelho está transformando. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês não têm noção, por exemplo, quando a gente fica nesse meio religioso, quando a gente fica escravizado pela religiosidade, a gente esquece que o evangelho é o poder de Deus. Às vezes é preciso sair um pouco da nossa realidade e, sei lá, dar uma volta pela vizinhança, olhar as pessoas, olhar o sofrimento das pessoas. Jesus teve compaixão dessa multidão que caminhava lá, porque devia existir muita gente em situação de miséria, de sofrimento, em todo tipo de sofrimento.
Muitas vezes a gente se desanima porque a gente não está focado no reino de Deus. Eu, por exemplo, eu tenho tido muitas experiências no campo missionário. E cada vez que eu vou para o campo missionário, eu fico bobo de ver como as pessoas estão carentes. Carentes. Às vezes dentro da nossa casa existem pessoas carentes. Não é só lá. Às vezes o nosso marido está carente, a nossa esposa está carente, o nosso filho está carente, todos carentes. E às vezes na igreja nós somos uma bênção para todo mundo. Mas lá dentro de casa a gente deixa a desejar. Eu já ouvi muitos pais dizendo, olha, meu filho é uma bênção na igreja. Mas em casa, muitos maridos dizem, minha esposa é uma bênção. Ela se dedica até demais para a igreja. Mas dentro de casa é o cão chupando manga. Muitas esposas chegam para a gente e falam assim, olha, meu marido é uma bênção, até presbítero ele é. Pastor, eu não ia colocar a gente na berlinda, não. Mas eu recentemente, por exemplo, atendi um rapaz, filho de pastor, em aconselhamento, e o pai agredia a esposa. Ele não aguentava mais. E o que se faz numa situação dessa? E é uma benção. Eu peguei um pouquinho, eu cheguei mais para a escola dominical, eu peguei um pouquinho do final da pregação do reverendo Samuel. Padrão, o que a gente quer? Que cristianismo é esse que nós queremos viver? Que cristianismo é esse que nós queremos viver? Jesus pede que a gente tenha compaixão também das pessoas. Jesus nos ensina a viver de forma diferente, não porque nós somos melhores, mas porque é o padrão de Deus para a nossa vida. E é simples. Jesus caminhou com os discípulos, pessoas simples, 3 anos de teologia presencial com o mestre da teologia. E o que Jesus ensina nesses 3 anos de ministério para os discípulos? Porque o foco de Jesus nunca foi multidão. A multidão caminhava e aconteceu alguns milagres, sim, mas o foco de Jesus era mostrar para os discípulos como deve ser o Filho de Deus, um Filho de Deus. Então Jesus ensina coisas simples a respeito do reino. Olha, o reino de Deus, fala para os agricultores, é como a semente, que é jogada. Tudo que você joga, cai, nasce. Para as mulheres, Jesus chega, olha, o reino de Deus é como fermento que você... Coisa simples. A linguagem teológica de Jesus é a mais simples, mas para nós é a mais complicada. Jesus, com relação a relacionamento, vem falar, olha, vocês têm que amar. E para reforçar, falou assim, olha, tem que amar também os inimigos. E para ainda ficar mais claro, se alguém bater aqui, tem que oferecer aqui. E antes de morrer, ainda a coisa foi apertando, porque Jesus foi falando de relacionamento, como é que a gente deve viver na humildade, aquela coisa toda. Lava os pés. Jesus se agacha e lava os pés dos discípulos. Lava e beija. Olha, vocês têm que agir dessa forma. Eu vejo um cristianismo hoje, principalmente no meio de crise, Todo mundo hoje, o foco é a crise. O Brasil vai acabar, o Brasil está falido, o Brasil está numa situação de desgraça, o Brasil está numa situação de injustiça. Isso aí, desde quando foi descoberto. Existem algumas linhas teológicas ainda que faz uma mistura de socialismo com... e aí vira uma desgraça total. E a igreja, que tem o evangelho puro, não consegue ter discernimento que nós precisamos mudar o nosso jeito de viver. Aprender a simplicidade de Jesus. Se cada um cuidar da sua casa, se cada um se responsabilizar ali espiritualmente, com um compromisso com o evangelho do seu bairro, não pense que Jesus hoje vai te chamar para sei lá, para não sei aonde. Não.
Pense que você vai sair daqui e você vai estar indo para a sua missão lá. Agora, não se esqueça também que o reino de Deus, ele é o corpo. Eu só consigo fazer a obra missionária se existem pessoas que estão fazendo a mesma coisa também, cada um no seu chamado. Um dos maiores desafios hoje do nosso ministério, que tem essas três frentes de trabalho, e tem também uma casa de transição em São Paulo, que a gente cuida de andarilhos, a gente atende cerca de 5 pessoas por mês, que a gente recolhe da rua, a gente vê o histórico, prepara documento, faz um monte de coisa, às vezes encaminha para a família novamente, vai atrás. 5 pessoas por mês, parece que não é nada, né? Mas a gente já recolheu até médico na rua, para vocês terem uma ideia. E simplesmente se perdeu. E ali ele tem acesso a psicólogo, tem acesso a pastor, tem acesso à vida. Nós precisamos, meus irmãos, eu não sei, eu vejo hoje o crente tão desanimado. Eu vejo o crente hoje tão egoísta nos seus problemas pessoais. Ele se esquece dos outros, às vezes até da própria casa. O que está acontecendo? Você não crê que a gente tem um Deus que vela por nós? Você não crê que nós temos um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida? Você não crê que você um dia foi resgatado pelo poder do sangue de Jesus Cristo para ser diferente na face dessa terra? Não porque você é o bom, muito pelo contrário, porque você é o péssimo, o pior. E o que nós estamos fazendo? Você vai conversar com a pior coisa do mundo é você perguntar para um crente: e aí, irmão, como vai? Ah, pastor, misericórdia, só a graça. E tem gente que parece que sofre mais que todo mundo, né? Ai, pastor, eu estou tão cansado. Tão cansado. Por que não morre, meu filho, minha filha? Vai, pede para Jesus te levar. Está cansado? Pede para sair. Pede para sair, morre. Está difícil, não está aguentando mais, morre. E nem uma mulher, outro dia, eu atendendo um aconselhamento, e um aconselhamento difícil de casal, né? E chegou num determinado momento, a mulher falou assim: pastor, eu já resolvi que eu sei que a única coisa que eu tenho que fazer para o meu esposo é orar. Eu falei: que benção. Ela falou: eu já comecei a orar mais. Eu falei: que ótimo. Ela falou: estou orando para Deus recolher ele. Resolve. E eu fiquei com tanta raiva dessa irmã, porque quem merecia morrer diante dos problemas que eu tenho ouvido era ela. Ela que causa todas as desgraças. E o marido não está orando para ela morrer, não. Agora, o que a gente faz com uma coisa dessa? Então, parece que está tudo perdido. Por exemplo, obra missionária. Já falei na questão financeira, né? E todas as missões hoje, eu não sei, Visão Mundial, Nossa Missão, Ronaldo Lidório, todas as missões hoje passam por seríssimas dificuldades. Parece que eu, graças a Deus, já passei dessa fase, mas missionário, no tempo que eu comecei, era aquele que a igreja via como um mendigo. E que vinha à igreja, né? Todo mal arrumadinho, aquela coisa toda, aquela cara de humilde, às vezes até com um pirizinho na mão, pedindo: pelo amor de Deus, gente, ajuda a obra missionária. E tinha os crentes ainda, não sei se tem ainda, aqueles crentes que: eu adoro ouvir testemunho de missionário. Amo quando vem missionário na igreja, quando ele começa a dar testemunho que lá não tinha nada para comer, e ele dobrou o joelho, e lá do céu veio um pacote de arroz e quase matou, quase caiu na cabeça de alguém. Isso não existe, gente. Isso não existe. A missão foi dada à igreja. Então eu não tenho um pingo de constrangimento de dizer que você é responsável por fazer a obra missionária.
a investir, a fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, mas você é obrigado, né? Obrigado não, mas Deus, ele, através da sua palavra, ele nos orienta a participarmos do reino de Deus, mas também de forma séria. Hoje o que tem de picareta aí, eu fico louco da vida quando eu ouço alguma coisa assim, ministério de adoração, ministério de adoração e missão. Aí você liga para um ministério desse, você não quer vir fazer um trabalho aqui de adoração, tal, tal. Podemos sim, conversa com fulano de tal, que é o empresário. Tem uma banda aqui que cobra R$250 mil para fazer adoração. Belo Horizonte. Vê se vai. Mas a gente cuida de um monte de gente. Existem cantores aí, é um ministério. E a gente com o ministério da palavra, um ministério sério, a gente tem que sempre que ficar, pelo amor de Deus, ajuda. O ano passado nós investimos quase R$100 mil em Bíblia, padronizada para caminhoneiro. Você sabe o que é isso? Mandar fazer na sociedade bíblica, pagar e distribuir de graça. Eu não sei quem é Gideão aqui, mas os Gideões sabem o que eu estou falando. Mas esse trabalho é um trabalho que não tem futuro. Distribuir Bíblia é muito caro. Quais são os frutos? Como é que você fica sabendo que as pessoas estão lendo a Bíblia, foram alcançadas pela Bíblia? O ano passado eu estive no Mato Grosso, pregando, faz um ano agora, num acampamento de carnaval. E depois que terminou o culto, um dia lá, chegou um senhor para mim, me abraçou perto de Rondonópolis. Falou, eu vim aqui hoje só para te dar um abraço. Há 10 anos eu ganhei uma Bíblia do ministério de vocês, da nossa missão, dos caminhoneiros. Essa Bíblia estava no meu caminhão, meu filho pegou, eu nunca li, nunca abri a Bíblia para ler. Meu filho pegou, deu a Bíblia para minha esposa leu, começou a frequentar uma igreja evangélica, ela se converteu, meus filhos se converteram e eu fui o último. E eu estou aqui para te dar um abraço, para falar assim, olha, continue distribuindo Bíblia. Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus. A gente não tem noção do que Deus pode fazer. Mas o importante é que Ele manda a gente ir. Manda a gente pregar o Evangelho. Isso demanda um monte de coisa. Quem vai pregar, tem aqueles que ficam. Tem aqueles que ficam orando, sim. Sem oração é impossível a gente fazer as coisas. Ficam aqueles que se preocupam, por exemplo, com a parte financeira, sim. E a responsabilidade é nossa. E frente a tudo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que vocês podem começar a sofrer um pouco com esse desafio que eu coloquei para vocês. Evangelizar os que foram mal evangelizados. Isso é projeto, por exemplo, de missões urbanas. A igreja tem o desafio de levar o verdadeiro evangelho. A situação é crítica. O Nordeste passa pela pior seca, como o missionário disse aqui, sim. Serra Talhada, 5 anos que não chove. Só que você chega lá nas pequenas comunidades, existem pessoas que foram convertidas, estão lá, e a gente chega e fala, pelo amor de Deus, por que você não sai daqui? Vamos embora. E esses irmãos olham para a gente e falam assim, não, pastor, Deus vai honrar a nossa fé, vai chover. Pastor, eu não vou sair daqui não, porque Deus vai abençoar. Eles têm uma esperança e uma fé que coloca a gente no chinelo. Se estiver meio desanimado na fé, vai dar uma voltinha no sertão de Pernambuco, no sertão do Piauí, no sertão da Paraíba, vai dar uma voltinha lá que você vai ficar com vergonha do teu cristianismo. Porque aqui a gente tem tudo, não tem? Quando eu venho numa igreja como a Sexta Igreja, Primeira Igreja, outras igrejas que a gente vai por aí, não só aqui em Minas, mas
a gente vê o quanto Deus abençoa, né? Aqui a gente encontra dificuldade de estacionar o carro. Aqui a gente chega e está todo mundo aparentemente saudável. Aqui, olhando para vocês, a gente percebe que não tem ninguém morrendo de fome. Muito pelo contrário. Tem gente que está precisando passar fome. A começar por mim. Lógico que vocês devem ter problemas. É lógico que tem. Eu acho que tem até demais. Cada um tem os seus problemas. Só que às vezes a gente não percebe o quanto Deus tem acrescentado nas nossas vidas. E a gente fica, bracinho cruzado e só reclamando, né? Só reclamando da vida. Como a gente reclama, né? Como a gente não quer enfrentar problema, a gente não quer enfrentar desafio. A gente critica muito os neopentecostais, mas nós somos mais ou menos parecidos, porque a gente não tem estrutura para isso, não. A gente quer prosperidade, sim, a gente quer muito mais do que a gente... A gente luta, a gente reclama. O que eu vejo de presbiteriano falando, mas estou desanimado, pastor. Reclama, 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 reclama. E não tem capacidade de reconhecer que Deus está sustentando até aqui. É uma pena. Quando a gente vem à igreja ao domingo, a gente vem para aprender, a louvar a Deus, a adorar a Deus. A finalidade do homem no mundo é adorar a Deus. Outro dia eu ouvi uma música que eu achei muito interessante. Eu não tinha parado para ouvir. Numa igreja que eu ouvi uma música dizendo assim: se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, por que estou aqui? Eu achei muito interessante, né? Porque esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Ore por nós. Esse ano vai ser muito complicado carregar a obra missionária. Se você quiser também adquirir os produtos que a gente tem, é muito difícil sustentar a obra missionária. Mas nós ganhamos uma Bíblia da nossa missão. Tem um encarte aqui que foi feito pelo reverendo Silas de Campos, lá de Campinas, que é da NVI. É uma Bíblia luxo, uma Bíblia bonita. E se cada presbiteriano comprasse um exemplar, a gente não teria problema para manter a obra missionária. E essa Bíblia aqui tem acontecido uma coisa muito interessante com ela. É uma Bíblia que é cara, custa R$50, é cara. Então as pessoas têm comprado a Bíblia e comprando a Bíblia ela está investindo para a gente investir nos projetos. Só que tem gente que compra e fala assim, o que eu vou fazer com essa Bíblia? Dá para alguém lá no Nordeste. Um dia eu fui pregar numa igreja em São Paulo, terminou o culto, e eu tinha falado da Bíblia, dos livros que estavam sendo vendidos lá fora. Chegou um senhor para mim, bem assim, bem presbiteriano, bem bonachão, assim. Falou assim, reverendo, eu comprei uma caixa de Bíblia só para ajudar. Eu nem sei o que eu vou fazer com essa caixa de Bíblia. Eu estava meio cansado, meio nervoso. Eu falei, meu irmão, você tem mãe? Ele falou, eu tenho, reverendo, por quê? Eu falei, olha, me desculpa, mas ajuda sua mãe. Nós não precisamos de ajuda. Nós não estamos precisando de esmola. Nós não estamos precisando de... Né? Você comprou uma caixa de Bíblia, você não sabe o que você vai fazer com uma caixa de Bíblia. Um crente não sabe o que se faz com uma caixa de Bíblia. E o homem, coitado, ele devia ter uns 60 anos, sei lá. Ele foi ficando vermelho, eu falei, esse homem vai infartar. Ele falou, dá licença. Saiu, foi lá, depois ele voltou. Ele falou, reverendo, eu comprei mais 3 caixas. E eu gostaria que o senhor levasse essas Bíblias para as igrejas pobres do Nordeste. Que o senhor distribuísse lá. E Deus usou a minha falta de educação, meu nervosismo, para tocar o homem de uma necessidade que eu estou no Nordeste há muitos anos, mas eu sabia dessa necessidade, mas nunca tinha me chamado a atenção. As igrejas pobres dos povoados do Nordeste, a grande dificuldade deles realmente é Bíblia. Eles não têm Bíblia, principalmente uma dessa, bonita, chique, e com uma linguagem também acessível a eles.
E eu peguei essas 3 caixas de Bíblia e numa das viagens que eu fiz, eu parei numa igreja na beira da rodovia, eu acho que foi em Alagoas, Igreja Batista. O pastor estava pintando a igreja, aquela coisa toda. Eu cheguei, comecei a conversar com ele, eu falei assim, olha, eu trouxe um presente para vocês. Quantos membros tem aqui? 50 e poucos membros. Eu tirei uma caixa de Bíblia, cada caixa vem 24. Eu falei, trouxe um presente para vocês. E a hora que esse homem abriu, ele viu a Bíblia, ele simplesmente começou a chorar. Ele falou, você não sabe o quanto isso aqui para nós é importante. Nós não temos, às vezes, nem acesso. A Bíblia não chega aqui para nós. Para a gente comprar uma Bíblia, a gente tem que ir lá em Maceió, procurar uma livraria, e não sei o que e tal. E o ano passado, a gente já distribuiu, está sendo distribuído no estado de Pernambuco, cerca de 2.000 Bíblias dessa, que o pessoal está comprando e está mandando para as igrejas lá. Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, quem quiser pode fazer, pode comprar, pode levar, pode comprar, pode levar, e pode comprar e pode doar também para o Nordeste. Tem esse livro aqui, Graça Indivisível, Salvos para Servir. É um livro que eu escrevi há uns anos atrás, bastante interessante para quem quer pensar em obra missionária. De forma sincera, de forma light, de forma responsável. Tem muita gente, eu tenho chamado para missões. Vê onde é que você está sendo chamado. E tem um livro aqui que foi escrito por um pastor de São Paulo, ele é psicólogo, dá aula no Mackenzie, é pastor da Vila Maria. Ele doou os direitos autorais para nós. E é um livro que tem ajudado muita gente que está em fase de depressão. Chama-se O Conflito Construtivo. O porquê que eu sofro. O porquê que está acontecendo tantos conflitos na minha vida. E para que está servindo tudo isso. Então, todo esse material vai estar sendo vendido lá fora. Nós precisamos muito. Mês de janeiro, dezembro e janeiro, para a obra missionária, é para qualquer pessoa. É horrível. Então, eu espero que vocês comprem todos os livros e todas as Bíblias que estão aí. Mas é muita coisa. Não sei, eu não sei o que Deus pode fazer, não sei quem Deus pode levantar para poder abençoar a obra missionária. Entre no nosso site também. Lá tem todas as informações a respeito dos trabalhos que nós temos. www.nossamissão.com.br. Amém? E qual que é a tua missão? Vai sair daqui? Vai para casa? Então a nossa missão é amar, 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 dar outra face, lavar os pés, ter consciência, ter visão de reino. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus amado, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é santo. Só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor sabe o porquê estamos aqui, e só o Senhor sabe qual é a vocação que o Senhor deu a cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos perdidos como essas multidões que Jesus se compadeceu e reconheceu que elas estavam sem pastor, sem cuidado pastoral, sem cuidado de alimentação, cuidado básico para a vida. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, muitas vezes nós nos sentimos deslocados. Nós te clamamos. O Senhor que é o supremo pastor. Que o Senhor nos ajude, nos inspire, nos capacite. Para que a gente possa terminar os dias das nossas vidas, ó Deus, felizes. Crendo que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor manda. Coloque, ó Deus, alegria no nosso coração pela salvação em Jesus. Coloque, ó Deus, disposição para estarmos servindo a Deus, a nossa família, servindo a sua igreja, fazendo a diferença na face dessa terra. Esse mundo que está tão carente, está tão perdido.
Esse mundo que está carente de um evangelho concreto. Esse mundo que está carente, ó Deus, de amor. Usa as nossas vidas. Dá-nos a tua paz, ó Deus. Fortaleça o nosso coração. Fortaleça a nossa fé, ó Deus, no Senhor. Só o Senhor pode avivar a nossa fé. Só o Senhor pode transformar, ó Deus, o desânimo, a angústia, a depressão, a ansiedade. Só o Senhor pode transformar tudo isso. Nós não temos condições de nos libertar por nós mesmos. Abençoe essa igreja aqui, neste lugar. A vida do reverendo Antônio, dos presbíteros. Que essa igreja aqui possa continuar tendo uma visão do seu reino. Que essa igreja possa abençoar, ó Deus, esse bairro com a tua palavra, com a sua presença. Que nós possamos, ó Deus, ter responsabilidade, que nós não somos apenas membros de igreja, mas nós pertencemos ao reino do Senhor. Usa as nossas vidas, ó Deus. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Cuida, ó Deus, de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida espiritual contigo. Dá-nos um desejo, ó Deus, de buscar mais a tua presença em oração, na meditação da tua palavra. Enfim, ó Deus, transforme a nossa vida. Nós oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.